Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Leris. Hoje nós vamos falar sobre os felinos e suas particularidades. Se você gosta dos felinos, esse episódio é para você. Roda a vinheta. Muito bom! Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso episódio o professor doutor Ricardo Vasconcelos. Ele é veterinário, pós-doutor em nutrição de cães e gatos e é professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de felinos. Olá, Jorge. Prazer é meu estar aqui com vocês. Espero poder trocar bastante informação aí sobre os gatos, que é a nossa paixão, né? Bom, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para falar hoje, mas antes de qualquer coisa, eu quero entender um pouquinho do porquê o senhor entrou nesse universo das pesquisas, dos cães, dos gatos, etc. Ok. Bom, o gato, ele veio por um acaso, né? Eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Viçosa, né, onde eu formei em 2001. E comecei a atuar na área de nutrição, fiz uma residência, depois eu comecei a atuar na área de nutrição de cães e gatos, né, onde eu fiz o meu mestrado em Jabuticabal. Na época, o meu sonho, eu tinha muita experiência em trabalhar com cães, né, e o meu sonho era trabalhar, fazer um projeto de mestrado com obesidade em cães, desenvolvendo dietas aí para animais obesos. Que interessante. E por algumas razões esse projeto não deu certo por questões de financiamento da pesquisa, bolsas, né, e outras questões de logística do experimento que infelizmente não foi possível. E aí foi quando no final do meu primeiro ano, né, do mestrado, já faltava apenas um para terminar, o meu orientador, né, na época o professor Aulus Karcioff, né, que é uma pessoa muito bem influente, né, na área de nutrição de cães e gatos, ele me ofereceu um projeto de pesquisa com gatos, né? E foi um presente, né, eu digo, porque era um projeto que a gente ia desenvolver uma técnica, né, e eu precisava dar umas cápsulas, né, eu já não conhecia de gato, né? Ainda tinha que dar cerca de 30 a 35 cápsulas na boca dos gatos por dia, né? Eram 15 gatos que a gente trabalhava no experimento e precisava dar cápsula de manhã, uma de manhã e uma à tarde para cada animal. Eu sei que antes do projeto eu nem dormia direito, né? Eu falava, mexer com gato, não conheço do direito do animal. Mas foi uma senhora oportunidade, foi um aprendizado muito bom, né, com o meu projeto mestrado, e a partir daí eu desmistifiquei muita coisa do gato, né? Que geralmente o que a gente ouve se falar do gato? O animal é um animal traiçoeiro, né? Um animal que não faz muita amizade, só vai próximo do ser humano por interesse, né? E felizmente, assim, a experiência que eu tive no mestrado, né, lógico, com o conhecimento, né, que a gente já tem da medicina veterinária, foi uma fase muito importante aí, acho que para aprender sobre o manejo, né, entender um pouco a fisiologia do animal e tudo, e foi quando a gente começou a trabalhar, fiz o meu projeto de mestrado com gatos e fui emendar o doutorado, tive a oportunidade de trabalhar com cães, mas falei, não, vou continuar com o gato, né, gostei da ideia e até hoje, né? Acho que hoje a gente tem uma estrutura na Universidade Estadual de Maringá, né? Que nós temos lá animais, né? Para validar qualidade de alimentos, né? Comerciais e também desenvolver novas matérias-primas, novos produtos, né? Ingredientes para felinos, né? Que é a gente tem um laboratório lá onde a gente trabalha especificamente com nutrição de felinos, né? Que interessante. E difere muito da nutrição dos cães, por exemplo? O gato ele tem bastante particularidade em relação aos cães, né? Tanto que hoje uma tendência até na medicina veterinária com relação às clínicas, né? É da gente ter clínicas especializadas em felino, né? O gato não é mais como algumas décadas atrás se tratava com um cachorro pequeno, né? Sei. Mas ele tem muitas particularidades, tanto metabólicas, né? E isso reflete nas necessidades nutricionais do animal, na formulação das dietas, na qualidade do alimento também, né? Mas é claro, né? Nós trabalhamos com nutrição de pet, né? Eu sou nutricionista
e trabalho na área de nutrição de cães e gatos, né? Mas quando a gente vai fazer o alimento para o gato, ele tem suas particularidades aí, né? Tá. Muito legal. A produção preparou aqui uma série de perguntas. A primeira praticamente já fiz, então já vou direto para a segunda aqui. Ó. O que eles diferem dos cães em comportamentos e outras características que está dentro dessa resposta que você deu agora? Sim. Tem alguma questão ou outra específica que porventura tenha faltado na resposta que você queira complementar? Sim, existem várias particularidades no gato, né? Primeiro, o gato, diferente do cão, o cão ele é um carnívoro oportunista, né? Ele é um onívoro, mas o metabolismo dele ele é muito adaptado a ingerir também carboidratos, né? Apesar dele ter uma exigência de proteína, por exemplo, alta também. Sim. Mas o gato não. O gato, naturalmente, geneticamente, ele é um carnívoro estrito, que a gente fala, né? Então, na natureza, ele se alimentava, né, de pequenas presas várias vezes ao dia, né? Mas a dieta dele na natureza é basicamente de um carnívoro, né? À base de presas. Então, isso aí faz com que ele tenha geneticamente várias particularidades, como, por exemplo, alguns aminoácidos, né, que não são essenciais para o cão, como a taurina, que a gente só acha em tecidos de origem animal. O gato tem exigência de taurina. Ácidos graxos que estão presentes nas fontes de gordura, né? O cão, ele é menos exigente do que o gato. O gato tem exigência de um aminoácido chamado de ácido araquidônico, né? Que a gente também só encontra em tecidos animais e algumas algas, né? E algumas vitaminas também, que o gato ele tem uma exigência maior que a do cão, justamente porque ele não consegue fazer algumas conversões aí. Tá? Então, ele tem várias particularidades nutricionais que são típicas de um carnívoro, né? Estrito, e que faz do gato vamos dizer, um animal que a gente tem que ter um cuidado único aí, né, com a espécie na hora de se formular um alimento, né? Justamente para não correr o risco de levar algumas deficiências aí. Tá? Quando você falou sobre quando ele estava na natureza, tinha pequenas presas. Quais seriam essas pequenas presas? Geralmente pequenos roedores, né? Ah, é? Tá? Pequenos roedores, mas ele é um carnívoro também oportunista, né? O que aparece, né, de presas aí menores, né? Ele se alimenta. Quem tem gato em casa, observa que não pode ver um bicho passando, correndo ali, que ele vai e já corre atrás. É o instinto que ele tem, né, de caçador mesmo, né? Então ele tá lá no topo da cadeia, né, vamos dizer assim. E é um animal que ele se alimenta, né? Quem dá ração, por exemplo, pro gato, vê que ele vai várias vezes no comedouro, né? Come pequenas quantidades. Isso aí reflete um pouco daquele hábito que ele tinha na natureza, né? Mas é importante, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem que o gato não pode comer carboidrato ou que o carboidrato faz mal para ele, né? Ele é um carnívoro, né? Se na natureza ele comia basicamente presas vivas, né? Fonte de proteína e gordura, mas ele é um animal que digere e aproveita muito bem os carboidratos também da alimentação, né? Então nós, como nutricionistas, também temos aí a ciência, e na hora de formular um alimento, nós sabemos aí também que eles são muito bem tolerantes aí aos carboidratos. Tá? Muito bom. E vamos lá. E nutricionalmente, fala um pouquinho mais sobre a nutrição especificamente falando, né, da complexidade dos gatos. O gato, ele, como eu disse para você, né, uma das coisas ele se alimenta várias vezes ao dia. Certo. Né? Então, vamos dar uma dica para tutores também, que eventualmente assistam, né, essa apresentação. Muitas vezes as pessoas acham que se ele come várias vezes ao dia, eu devo dar alimento à vontade para o animal. Tá. E isso aí não é certo, né? Hoje a gente tem um problema muito sério com relação à obesidade em gatos, né? Porque a maior parte dos gatos são castrados, né? E a castração predispõe ao ganho de peso. E eles, se você deixa o alimento à vontade, o animal vai se alimentando. Não tem o que fazer em casa, ele vai pro pote de comida o tempo todo e vai comendo ali, né? Então esse é um problema.
Então, geralmente é importante que, né, o nutricionista, o veterinário, o zootecnista, ele sabe a quantidade que vai calcular. E a quantidade calculada de alimento por dia para o animal, ela deve ser o teto da quantidade que ele pode comer por dia. Então, a gente pode oferecer 2 vezes, 3 vezes ao dia, né? Ou deixar à vontade, mas ele não pode comer mais do que aquela quantidade, né? Então, isso é muito importante, né? E uma outra questão que o gato traz lá dos seus ancestrais lá é a questão de beber pouca água, né? Esse é um problema que são animais originários aí de região desértica, né? Eles têm uma capacidade de concentrar a urina muito grande. Sério? Né? E se ele vive num ambiente... E o gato é exigente, né? Se ele vive num ambiente onde o bebedouro, né, tá sujo ou água velha, né? Ele evita beber, né, aquela água, e com isso ele pode ter problemas aí do trato urinário, que é muito comum em gatos. Então, no manejo nutricional, né, a gente tem que estar ciente dessas duas questões aí. Que o animal come várias vezes ao dia, mas que a gente não isso não significa dar excesso de alimento, certo, né? E o outro, a água. A água sempre tem que estar limpa, fresca, de preferência a gente distribuir em vários locais ali no ambiente dele, para que não falte, né? Porque isso aí pode predispor ele à formação de cálculo ou uma doença que a gente chama de doença do trato urinário, né, inferior do gato, que é uma obstrução que ele tem ali, ou sangramento, né, na urina ali, que é algo que deve ser evitado, e com a ingestão hídrica isso aí melhora bastante. Você acha que se for água corrente, melhor para o gato? Isso é uma tática que muitos tutores usam, É? né? O gato, é importante que ele seja adaptado desde novo, né? Mas o gato é curioso. Então, onde ele vê a água pingando ali, ele vai buscar, vai interagir com aquele bebedouro. Então, a água corrente, ela é um estímulo para ele, para consumir água. Hoje, inclusive, a gente vê águas, bebidas palatáveis para gato, como se a gente brinca que é o refrigerante para o gato, né? Que na verdade são bebidas aí com alguns palatabilizantes para estimular ele a beber mais água também, né? O que seria patabilizantes? Palatabilizantes. Palatabilizantes. Né? Os palatabilizantes, tudo que a gente coloca no alimento como estímulo, né, para estimular a parte sensorial do olfato, do paladar, né, ou até mesmo visual, a gente chama isso de algo como que está mexendo com a palatabilidade. Tá? E em algumas bebidas, né, para animais, a gente pode colocar alguns sais, por exemplo, algumas proteínas, né, hidrolisadas, como fígado hidrolisado, né? Não é um refrigerante típico, que é doce, né? Mas ele traz algo ali que o animal se sente estimulado a beber mais água a partir daquilo ali. Tá? Muito bom. Então é bem interessante, mas o manejo, né, na casa das pessoas é muito importante aí para o animal poder ter opções, né, de bebedouros e tudo. Isso aí é bem, bem importante aí. Tá? E teria que estar pulverizado na casa ou um espaço específico? Olha, isso é muito variável, né? Porque o indivíduo, o tutor também tem que saber reconhecer as preferências do animal dele, né? Mas é importante que, se você tem uma casa, um apartamento, né, que o animal circula por vários ambientes, é importante distribuir bebedouros ali, que é justamente para que ele, aonde ele passe, tenha uma água disponível ali para aquele momento que ele está, vamos dizer, passando pelo ambiente, ou dormindo, ou descansando, ele tenha um bebedouro próximo ali para ele conseguir ingerir líquido, né? Tá? Nos humanos, fala-se de 2 litros por dia, talvez mais. No caso dos felinos, também tem essa quantidade ideal de água por dia ou não? Tem. A gente tem cálculos, né, específicos para quantidade, né? Agora, isso é muito variável de acordo com a atividade física do animal. Grau de atividade física, se é macho ou se é fêmea, se é castrado, se não é, né?
se sai à rua ou não. Quem mora em interior, o gato Vai que vai, vai né? embora, né? À noite ele some e volta de manhã, né? Então, esses aí tem um fator de risco muito grande, que eles vão sair, se exercitar e muitas vezes não fazem a ingestão de líquido aí adequada, né? Mas, por outro lado, a gente sendo prático, né, em torno de 200, um gato de 5 quilos aproximadamente, que ingerir de 200 a 250 ml de água, isso é uma quantidade considerada adequada aí para ele, tá? De 200 a 50, 200 a 250 ml por dia. Um gato de 5 tá? quilos. Um gato de 5 quilos. E esse quilograma de 5 quilos seria um peso ideal? Um gato macho, geralmente, ele chega a esse peso, Tá. né? As fêmeas são mais leves, né? As fêmeas em torno de 3,5 kg a 4 quilos, né? Mas também é outra questão variável, né? A gente tem gatos hoje que são gatos gigantes. A raça já é Certo. gigante, como Maine Coon, por exemplo, né? Que podem pesam mais de 10 quilos, né? Mas o típico que a gente conhece é o nosso vira-lata, né? Então, o nosso vira-lata, ele tem aí, geralmente, em média, aí, em torno de 3,5 kg a 5 quilos, né? Tá? Eu sei que talvez a gente esteja fugindo um pouco, mas como nós estamos no campo dos felinos, existe uma diferença da forma de cuidar da gata para o gato? Não, o manejo diário, ele não é diferente, Tá. né? Uma coisa que é muito importante no gato se você não quer reproduzir, a castração, ela é uma boa alternativa. Entendi. Né? Porque ele é um animal que fica mais tranquilo quando ele é castrado, fica mais caseiro, né? Pessoas, às vezes, que moram em interior, tem acesso, né, à área externa e tudo isso aí gera bastante briga dos animais por reprodução, território e tudo, e acaba sendo complicado. Então, hoje, a maior parte dos gatos, os vira-latas, né, que não são de raça para reprodução, eles são castrados, né? E não existe diferença, vamos dizer, no manejo da fêmea e do macho. A única questão que a gente tem que cuidar o macho, ele em geral, ele pode ingerir mais alimento sem engordar. Ele tem uma necessidade calórica maior do que a fêmea. Mas isso a gente só identifica por meio de pesquisas, né? Então, na casa do tutor, no manejo nutricional dele, é muito difícil ele saber exatamente quanto que a fêmea e o macho dele vão precisar lá, porque isso a gente faz por meio de cálculos, equações que o nutricionista recomenda, né? E no rótulo das rações não vem lá, por exemplo, quanto que a fêmea vai comer e quanto que o macho vai comer. Mas é a mesma quantidade aí para ambos, né? Tá? Muito bom, vamos lá. E por que cuidar da saúde nutricional é prioridade? Essa pergunta é uma pergunta importante. Isso aí é aquela velha frase, né? Que o seu alimento seja a tua medicina, né? Isso acontece com os animais também. Isso é a mesma coisa, né? Então, um animal bem nutrido, né, é um animal livre de doença, né? Então, a gente tem poucos estudos, né, que estudaram a longevidade, né, do pet, mas uma das coisas mais importantes é manter o animal, vamos dizer, no peso ideal ao longo da vida. Você evita doenças crônicas quando ele ficar mais velho. Entendi. Então, a ingestão calórica adequada, manutenção do peso, é algo que a gente já sabe hoje na pesquisa, né, que mantém a saúde do animal aí por mais tempo. E um outro fator é o alimento de boa qualidade, né? Então, um alimento bem formulado, ele vai evitar desbalanços nutricionais, sejam por excesso ou deficiência, e vão evitar com que o organismo sofra aquele estresse, vamos dizer aí, pela falta ou pelo excesso, né? Seja sobrecarregado, muitas vezes. Então, hoje a gente vê que a qualidade dos alimentos ela tem melhorado cada vez mais aí. Por quê? Pelo conhecimento científico acerca aí da nutrição do pet, né? Então, a nutrição é a base para tudo, né? Seja para o animal saudável, para prevenir doença. E no animal doente, existe aquela outra questão, né? Muitas vezes o médico veterinário ele está tratando um animal que não quer comer,
né, na crença de que o fármaco vai fazer ele voltar a comer. E muitas vezes o diagnóstico demora. Acertar o fármaco pode demorar. Entendi. Então, na nutrição clínica, hoje, a gente tem um suporte nutricional intensivo para animais também, como se faz, né, para humano e tudo. O animal não quer comer, você pode passar uma sonda e passar comida pela sonda, mas o importante é manter ele alimentado, porque os dados também mostram isso, que animal que está abaixo do peso e internado com doença grave, ele tem uma sobrevivência menor. Se você consegue manter a ingestão de alimento, manter ele no peso adequado, a taxa de sobrevida hospitalar ela é muito maior, né? Entendi. Então a nutrição ela não trata a doença, mas ela é um coadjuvante importante aí para a recuperação do animal. Você falou de coadjuvante, mas me parece que ela, pelo menos na minha percepção, que ela teria o papel principal aí para não ficar doente. Ela é a base para tudo. Para tudo, né? O seu organismo, por exemplo, a gente fala a gente confunde o nosso com o do pet, né? Mas é basicamente isso, né? O organismo do animal, assim como o nosso, para a gente responder a alguma infecção, a gente precisa do sistema imunológico. O sistema imunológico é feito por células, anticorpos, né? Que vem de onde? Da nutrição. Da nutrição. É o nutriente que a gente ingere que vai proporcionar um sistema imunológico eficiente, né? As reservas orgânicas, o fígado funcionando, né? O rim funcionando. Então, a gente precisa dos nutrientes entrando o tempo todo para que o organismo possa responder. Ou, caso contrário, ele não tem aquela força, vamos dizer assim, para recuperação. E né? não tem de onde tirar, né? Ele não tem de onde tirar, exatamente. E isso é a nutrição. Né? A nutrição, às vezes, nós como nutricionista, parece que estamos puxando a sardinha, né, para o nosso lado, mas não, né? Ela é a base aí para tudo, né? Legal. Alimentar aí bem. Temos aqui mais perguntas aqui. Por que cuidar da saúde nutricional é prioridade? Eu acho que você já falou bastante sobre isso, né? Sim. E por que os gatos têm uma necessidade especial de aminoácidos? Em primeiro lugar, o que é aminoácido? Exatamente. Aminoácido é o componente que forma a proteína. Nós sempre olhamos para um rótulo de ração e a gente olha lá a proteína bruta do alimento, né? A proteína, ela contém o que o animal de fato precisa, que são os aminoácidos, que é como se fosse a gente olhar para um quebra-cabeça. O quebra-cabeça montado seria a proteína e cada pecinha daquela ali é um aminoácido. Que sem um daquele, a proteína não vai ser sintetizada por completo e não vai ter sua função, né? Então, o gato, ele é um animal, como eu já disse para você, um carnívoro estrito, né? Então, é um animal que na natureza ele ingere basicamente uma dieta aí à base de proteína, né? Por conta dos aminoácidos que ela vai trazer para ele. Para todas as espécies, a proteína ela tem o papel estrutural para o corpo, né? Para sintetizar hormônios e tudo mais. Mas, no gato, ela tem um papel adicional. A glicose do sangue dele, a energia também que ele precisa, também vem dos aminoácidos. Então, ele tem essa particularidade metabólica que faz com que ele tenha uma alta exigência de proteína. Então, além de precisar, como nós, né, da proteína como componente estrutural, ele usa os aminoácidos como componente para produzir energia para ele também. Entendi. Então, é por essa razão que a exigência, se você olhar uma ração, por exemplo, para o cão, tem lá um cão adulto, um alimento de boa qualidade, tem em torno de 24% a 27% de proteína. O gato, a gente vai ver um alimento também de boa qualidade, vai ter entre 33%, 35% até 40%, 45% de proteína. Que interessante, né? É mais que o Então, é um animal que ele tem uma exigência, vamos dizer assim, de proteína maior relativamente aí ao cão. Mas uma coisa importante a gente, como nutricionistas, não é que dentro do grupo dos aminoácidos nós temos dois grupos. Aqueles que são chamados de essenciais, que o animal precisa receber da dieta, porque ele não sintetiza, e os não essenciais, que são aqueles que ele conseguiria sintetizar, o organismo dele consegue produzir.
E quando a gente compara o cão e o gato, né, o cão adulto, ele tem a necessidade de aminoácidos essenciais até, de alguns aí, até mais elevada que o gato. Mas a questão é metabólica mesmo. O gato, ele precisa muito de aminoácidos para produzir a glicose do sangue dele, para fazer a energia aí que ele precisa também, tá? Mas daí vem essa exigência aí maior dele, né? Por isso. Bacana. E vamos lá, gatos também são adeptos a fazerem mais refeições por dia, se comparados a outros animais. Certo? Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas dá um overview aí sobre isso novamente pra gente. Foi aquele ponto que a gente comentou, né? Ele é um animal, quando comparado ao cão, ele tem uma capacidade gástrica, né? O estômago dele tem uma capacidade de distensão menor do que a do cão. Certo. Então, o cachorro, quem tem cão, né? Principalmente quem é dono de labrador, de beagle, né? Põe a ração lá, o bicho, ele devora a comida, às vezes em poucos segundos, né? Verdade. E a quantidade que ele precisar, se você colocar mais, ele vai e come mais também. O gato não. O gato, ele tem uma capacidade gástrica limitada. Então, ele tem que comer várias vezes ao dia, né? O ideal é que a gente, se não for deixar o dia todo, que pelo menos 4 vezes por dia você ofereça o alimento para ele, né? Para ele fazer essas pequenas refeições, porque muitas vezes ele não dá conta, né, de consumir a quantidade necessária aí, tá? Então, essa é uma particularidade que ele tem. Então, você dificilmente vai ver o gato fazer grandes refeições de uma vez só, né? E a outra questão que eu tinha comentado é com relação à água aí, né? Que é fundamental aí para o animal. Agora, vamos pensar no dia a dia de uma pessoa que tem um gato, por exemplo, e essa pessoa, ela trabalha o dia inteiro e o gato fica sozinho. Sim. Você falou sobre 4 vezes ao dia, alimentação e fracionar a alimentação. Essa pessoa poderia colocar a quantidade pro dia num potinho e bora trabalhar tranquilo? Pode, tranquilo. Pro gato, o risco que ela come, que ela corre, né? Aliás, é de 2, 3 horas depois o gato já ter acabado com a comida do dia. Ele pode ficar até o dia seguinte, né? Sem se alimentar. Por isso que a gente fala para oferecer 3, 4 vezes ao dia, que caso você, na primeira refeição, ele coma tudo, pelo menos você tem uma quantidade, a outra metade você vai dar, por exemplo, depois do almoço ou à noite, né? Então você vai segurar aquela quantidade para ele poder comer. Hoje também existem comedouros automáticos, né? Então tutores que ficam fora de casa, por exemplo, ele coloca um comedouro para o gato com um dispenser, que pode ser acionado pelo celular, por exemplo, pode ter um timer, né, que a cada tantas horas, por exemplo, o gato tem que comer 50 gramas. Aí você programa aquele comedouro para que a cada 4 horas, 3 horas, por exemplo, ele vai e dispense 10 gramas lá. E o gato vai e se alimenta daquilo. Então hoje a gente tem artifícios, né, mesmo para pessoas que ficam fora de casa o dia todo, até mesmo mais de um dia, né? A gente tem essas opções aí de alimentar o gato sem ter que comer tudo de uma vez, né? Tá. Professor, a minha esposa, quando fica sem comer por um período muito grande, ela fica nervosa. Fica brava, certo? Eu acredito que seja normal, talvez um mecanismo de defesa, não sei. Isso acontece também para os animais? Isso é um assunto interessante que você colocou. Que fique bem claro que eu não sou um especialista em comportamento animal. Tudo bem. Mas, por outro lado, a gente percebe muito isso, né? No ambiente, nós temos, por exemplo, animais que são criados em ambiente coletivo. Certo. Quando você tem alimento à vontade disponível, você tem menos disputa entre eles, menos brigas, né? Quando você restringe alimento e os animais chegam a um determinado momento do dia, aquele alimento acabou, a gente vê que as disputas territoriais elas passam a ser mais acirradas, vamos dizer assim. Né? Então, essa questão da fome provavelmente é algo importante também para eles. Por isso que
O manejo nutricional, né, quando o animal sente fome, ele fica mais ativo, ele procura, né, como a gente vê, né, para o ser humano é a mesma coisa, né, nós nos movimentamos, né, por algumas razões aí, né, não voluntariamente, a gente só vai fazer atividade física porque a gente sabe que é bom para a saúde, né, senão ficaríamos deitados, né. Mas, na verdade, a gente se locomove para quê? Para buscar água, buscar comida, buscar abrigo, né, por alguma razão. E o animal é a mesma coisa, né? Então, o animal que tem alimento disponível, ele também passa a ficar mais tranquilo ali, porque ele sabe que aquilo ali vai estar disponível para ele a qualquer momento, né? Muito bom. Okay? Vamos na sequência aqui. Lá. E, doutor, é o seguinte, ó, por que os gatos, então, aparentam ter mais problemas no trato urinário com maior frequência do que os outros animais? Bom, Jorge, é aquilo que a gente estava comentando, né? A respeito, o problema começa com a ingestão hídrica. Tá. Né? Então, ele é um animal que tem um hábito de beber pouca água, por isso que a gente precisa estimular, né? E como a urina dele fica muito concentrada, ela predispõe ele à formação de cálculos, né? Ou até mesmo à obstrução urinária, porque o gato ele tem uma uretra, né? Que é aquele canalzinho por onde sai a urina, é um canal bem estreito. E principalmente nos machos, além de ser estreito, ele é mais comprido um pouco. E aí aquilo ali ele tende a obstruir quando formam microcálculos, quando formam precipitados na urina, tá? E um outro fator que a gente tem que considerar muito no gato é o fator estresse, né? A principal manifestação de que o gato tem alguma situação de estresse é a obstrução do trato urinário ou urina com sangue, né? Então isso é bem típico dele, se assemelha muito à patologia que as mulheres têm também, cistite intersticial, né? Que é uma inflamação que dá na bexiga e começa a sair sangue na urina. E aquele sangue ele solta microcoágulos, né? Que podem obstruir, tá? Então, esse fator, né, diluição da urina, né, e estresse, né, esses dois fatores, eles têm aí um papel bastante importante aí na obstrução urinária. E um terceiro fator é o pH urinário. O pH urinário, ele é muito importante, ele tem que ser controlado numa faixa ideal, que é de 6,2 a 6,8 para o gato. E isso, felizmente, nós como nutricionistas, a gente consegue predizer isso pela própria formulação do alimento. Então, o balanceamento do alimento, a gente consegue predizer como que o pH urinário dele vai se comportar. Por quê? pH muito alto ou muito baixo, ele vai predispor a formação de cálculo, tá? E vai obstruir o animal também. Então, esses três fatores, né, para o gato, eles são cruciais aí na saúde do trato urinário, né, que é, primeiro, a gente controlar, né, a saturação, dando líquido para ele, né, evitar o estresse e controlar o pH urinário, que a gente consegue fazer pela formulação, né, e com isso a gente consegue ter um animal saudável aí por mais tempo com relação ao rim aí, tá, porque é uma das doenças mais comuns no gato idoso, é a doença renal, né? A insuficiência renal. Então, a gente tem que cuidar dele enquanto é jovem, porque depois de idoso a gente não tem muito o que fazer mais. É interessante que é uma química pura, né? Isso aí, a nutrição, química, física, né? Tudo tá envolvido aí, exatamente, tá? Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é o que podemos esperar para a nutrição felina para os próximos anos? Essa é uma questão que o gato hoje está ganhando uma importância muito grande na sociedade, né? Historicamente, o gato nem sempre foi bem visto, né, pela sociedade. Então, se a gente pegar, o ser humano começou a domesticar o gato há mais de 5 mil anos atrás, né? O cão, de 10 a 15 mil anos atrás. Então, muito mais... Por isso que o cão já é muito mais dócil, muito mais dependente do ser humano e tudo, né? Então o gato ele é mais recente. E nesse período ele ainda teve fases que ele foi associado ao demônio, né? Por algumas sociedades, né? E aqui no nosso país a gente vê que é uma mudança também relativamente recente. Cerca de 20, 30 anos atrás,
né? Nós tínhamos o gato criado na rua, era aquele animal que incomodava o vizinho, né? Aham. E ele tem ganhado hoje um espaço muito importante na sociedade, a ponto de muitos países, né, terem a população de gatos já maior que a de cães, né? E no Brasil a gente vê que o mercado pet de felinos, ele tem crescido aí praticamente o dobro aí do que o mercado de cães, né? Sério? Desenvolvimento de alimentos e tudo. Então o que que a gente espera aí para os próximos anos, né? É um mercado que dita os investimentos também em pesquisa e tudo, né? Então a gente espera que nos próximos anos aí a gente tenha um desenvolvimento muito, vamos dizer, mais intensivo, né, em termos de nutrição, né, tanto segmentação de produtos, né, para atender necessidades específicas aí dos animais, e nós que trabalhamos na parte de pesquisa, investimento, a procura, né, ela tem sido maior nos últimos anos para trabalhar com novos ingredientes, necessidades nutricionais, né, e isso é muito importante para a gente ajudar a indústria, né, cada vez mais aí na produção de bons alimentos, alimentos de qualidade. Então, a gente vê que a pesquisa em nutrição de felinos, né, ela provavelmente ela vai se desenvolver muito bem aí nos próximos anos, tá? Professor, que pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acredito que hoje a gente tem nós que trabalhamos na pesquisa, né, e quem trabalha, quem está do outro lado como o tutor do pet ou o dono do pet, né, seja lá como a gente vai usar o termo, é aquela questão, nós trabalhamos mais na questão do que é provado, que tem comprovação científica para trabalhar no desenvolvimento. Mas o mercado é muito diferente disso, né? O mercado, ele trabalha com tendências e o que o consumidor, né, está exigindo, né? E um aspecto muito importante hoje é qual a tendência do natural, o orgânico, né, que a gente tem visto, o livre de transgênico, né? Para onde isso vai, né, na nutrição aí de cães e gatos, né? Eu fiz a pergunta e vou dar a resposta, né, aproveitar, mas é algo difícil ainda a gente prever se ele vai crescer esse movimento, porque já é algo real hoje, né? A busca pelo natural, que a gente diz, alimentos naturais, sem conservantes ou com aditivos naturais, né? Livre de transgênico, porque as pessoas acreditam, né, que o transgênico possa fazer mal à saúde do animal, né? Apesar de que cientificamente é aquilo que eu estava te falando, né? Nós não temos evidências suficientes de que um transgênico ele seja pior do que um convencional. E a questão do orgânico também, né? Vai na mesma linha, né? Se a gente perguntar qual a tendência, né? Eu acredito que só o tempo ele vai dizer, porque a ciência ela vai evoluindo muito e o desenvolvimento de alimentos realmente, no fundo, ele é baseado em evidências, em ciência. E a questão da sustentabilidade ambiental, tudo está envolvido aí também nesses processos de escolhas do consumidor, né? Então, eu acredito que nos próximos anos, né, esses mercados aí a gente vai ter respostas melhores, porque a pressão do mercado ela acaba trazendo também a pressão para a pesquisa, para poder desenvolver. Isso é fundamental, é aí que a gente trabalha em parceria com empresas, né, para responder aquelas perguntas aí que o mercado sempre tem, né, capciosas, né, para todos. Capciosas. Professor, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa entrevista com você. Espero que você tenha muito sucesso em suas pesquisas, em suas produções, suas palestras, aulas, etc. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Jorge, e obrigado a todos aí pela atenção. Muito bom. Eu conversei aqui com o professor doutor Ricardo Vasconcelos, ele que é veterinário, pós-doutor em nutrição de cães e gatos e é professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Muito obrigado, então, pela sua audiência, por você estar aqui com a gente e até, então, o próximo episódio. A gente se vê.